Olá, somos as alunas Júlia Lima e Carla Ximenes, do Terceira Edificações. Vamos começar a entrevista, então. Fala um pouquinho mais sobre você. Boa noite. Eu sou Adriana Ximenes, sou pedagoga há 24 anos já nessa área. Atualmente estou como diretora em uma creche municipal na cidade de Bernardino de Campos. Foi a sua ideia inicial se tornar professora? Não, com certeza não. Eu gostava muito da parte de tecnologia, mas daí, no decorrer da vida, eu comecei a gostar mais da parte de professor. E como você se lida com as crianças que são mais hiperativas, paraqueta? Na realidade, a hiperatividade ela é um transtorno, né? Ela é um déficit de atenção, é um TDAH. É um transtorno de déficit de atenção de hiperatividade. De primeiro momento, nós temos que lidar assim, estabelecer uma rotina para eles. Tudo tem que ter uma hora, né? Uma hora de atividade, hora de lazer, hora de brincar. E como eles são hiperativos, então com essas agitações, né? Para eles gastarem a energia, você tem que estimular na prática esportiva, na prática física. Como fazer isso? Você tem que fazer umas brincadeiras que estimulem eles a gastar as energias, né? A hiperatividade deles. Fazendo brincadeiras com bolas, brincadeiras de pular, de saltar. Aí no terceiro momento a gente pode estar fazendo construir laço com a família, né? Conversando com eles, com a família, trabalhando junto na educação da criança e do aluno. E após isso, a gente pede aos pais para estarem procurando ajuda profissional também, um psicólogo, psicopedagogo, né? Para estar ajudando uma psicoterapia com esses alunos. Qual foi a pergunta mais boba, mais besta que uma criança já fez para você? Na realidade, não me lembro de nenhuma pergunta boba. Porque, assim, há muitos anos que eu não estou em sala, né? Então, lógico que eu convivo com as crianças ali, mas no dia a dia são mais os professores, né? E não me lembro de nenhuma pergunta boba, assim, não. Eles perguntam, tia, como tá... Tia, né? Eles colocam, né? Como tá seu dia, porque eu atuo como diretora de uma creche até 4 anos de idade, então é mais bebezinhos, né? Mais pequenininhos que tem. Então, quase eu não lembro de nenhuma pergunta boba, assim. Não me lembro. Já aconteceu algum tipo um caso de bullying? Como são crianças pequenas, existem muitas brigas entre eles, né? Por causa de um brinquedo, eu quero esse, não, eu quero aquele. Ou a criança tá brincando ali, vem o outro e toma, ou derruba, tá montando um Lego, alguma coisa ali. Mas o bullying em si, eles não entendem ainda muito, né, nessa parte. É mais brigas entre eles mesmo, né? Há quanto tempo você trabalha nessa área? Atuo 24 anos como profissional de pedagoga. Fiquei 7 anos em sala e 17 anos como diretora. E quando você resolveu seguir esse caminho, o que sua família achou disso? No começo eles estranharam, porque quando eu saí do ensino fundamental 2, que na época era a 8ª série, meu pai, como pedreiro, ele queria que eu seguisse a parte edificações na época, né? E eu morava aqui em Ourinhos também, então ele queria que eu fizesse edificações ou a advocacia. E eu não segui essa parte. Eu me interessei mais pelo magistério, que na época muitas amigas minhas foram também para o magistério, e foi onde eu gostei mais dessa parte e eles apoiaram na decisão. E o que você pensa sobre a questão dos salários, de fazerem greves para lutar pelos direitos? O que você acha sobre isso? Eu acho que tem que fazer. Não greve assim muito, porque também atrapalha o ensino da criança, o ensino do adolescente, mas sim lutar pelos direitos, porque a gente vê assim, professor no Brasil é muito desvalorizado. Nós não temos muito valor, principalmente no nosso meio mesmo, entendeu? E a gente vê que, assim,
No Japão, vamos citar isso, no Japão o professor é muito mais do que o imperador lá. E daí, lá no Japão, estão muito mais respeitados, né? A gente vê que o salário do professor no Japão, eu andei fazendo uma pesquisa, mais ou menos, chega a 20 mil dólares, quase 100 mil reais. E no Brasil, de 2.500 a 3.800, no máximo 5 mil, dependendo de onde atua, 6 mil. Então, é muito desvalorizado. Eu acho que sim, eles têm que lutar pelo direito, sim, que nós somos muito desvalorizados. Então, eu acho que, tipo, por ser essa profissão que, tipo, abre caminhos para as novas profissões, acho que isso deveria receber mais que as outras, deveria ser mais importante. Sim, com certeza. E o que você acha da tecnologia? Você acha que a tecnologia está ajudando ou atrapalhando o ensino? Depende do ponto de vista, porque assim, a tecnologia em si, ela ajuda muito, né? Mas também vem atrapalhar, porque principalmente no nosso meio infantil, com as crianças, né? Principalmente com os pequenos, muitos pais, às vezes para as crianças não dar trabalho para eles, acabam dando o quê? O celular na mão da criança. E daí a criança fica muito tempo naquele celular, assistindo vídeos ou só mexendo ali, né? Que eles aprendem muito rápido. E com isso acaba atrapalhando a fala e o desenvolvimento cognitivo deles. Muitas crianças chegam até nós, na creche principalmente, muitos atrasados pela fala, principalmente após a pandemia, porque ficaram muito no celular, muita tecnologia nesse sentido das crianças pequenas, tá? Que é a minha realidade, é onde eu convivo. Então a gente vê assim que com os pequenos influenciou mal, porque os pais naquela ânsia de às vezes querer, a criança tá quietinha, tá belezinha, vamos colocar eles ali para ficar bem quietinho, e fica muito tempo no celular. Então atrapalha a fala, atrapalha o caminhar, ela fica muito estagnada, muito parada ali, né? Para dar sossego para os seus pais, acabaram colocando muito a tecnologia no sentido de ficar só no celular. Mas para os adultos, para vocês adolescentes, no caso, eu acho que seria viável, porque vocês vão fazer pesquisa, mas não tem que ficar só também preso ali. Ajuda muito, contribui, mas depende do ponto de vista de como vai ser usado. Qual é o método de ensinar que você mais gosta de aplicar? Eu mais gosto de aplicar o construtivismo, porque o conhecimento da criança, ela adquire se construindo, né? Não apenas impondo, porque a criança, ela aprende no brincar, ela aprende ali no dia a dia, com atividade. Por exemplo, se você vai fazer uma brincadeira, uma atividade com a amarelinha, ali já vão estar aprendendo os numerais, já vão estar aprendendo a sua vez, agora é você, agora é ela, agora é o outro, então eles sabem a sua vez. Então, no construtivismo, que eles vão aprender de uma forma divertida, né? Você já recebeu alguma pergunta difícil, complicada de responder? Se sim, qual? Não necessariamente uma pergunta. Quando eu iniciei na carreira, eu tinha 21 anos. Então, eu comecei com os bebês, né? Era berçário, na época era até 2 aninhos, porque na época a creche era até 8 anos, hoje diminuiu, né? Antigamente era só você cuidar da criança, era uma parte assistencialista. Hoje não, tem a parte da educação junto. Então, eu comecei quando a criancinha tinha 2 aninhos e ela me fez um comentário, né? Mas era devido à convivência dela ali no dia a dia. Ela fez um comentário assim, como eu chamei a atenção dela, que ela estava fazendo bagunça, né? 2 aninhos, e me chamou muita atenção do jeito que ela me respondeu. Eu com 21 anos, era novinha, estava me iniciando, assustei. Mas devido ao lugar que a gente estava ali, essa criança falou assim, até nem sabia conversar direito. Ela falou assim, eu vou chamar a polícia Pochê. Daí eu falei assim, mas por que você vai chamar a polícia para mim? Porque você brigou comigo, mas assim, não falava direito, entendeu? E nós fomos investigar depois por que daquilo. Como ele convivia, o pai foi preso, o pai tinha arma em casa, então ele batia na mãe, então a mãe chamava a polícia muito para o pai. Então a convivência ali, isso foi o que mais me chamou a atenção.
Nossa, eu acho que onde a criança cresce define muito sobre quem ela vai ser. Sim. De duas, uma. Ou ela vai seguir, pegar como base, ou ela vai, tipo, vai odiar isso, vai crescer totalmente, sabe, tipo, com pensamento contrário, evoluir. Com certeza. Ela vai, é o meio que tá ali que faz ela, né? Se ela conviver com coisas boas, ela vai crescer num ambiente bom e vai ser bom. Então, por isso que a gente tem que educar agora para o futuro, né? E como foi esse processo até se tornar professora? Eu fiz o magistério dos 15 aos 18, 19 anos. Aí eu me casei com 20 anos e eu fiz um concurso. Aí eu fui embora, né, para Bernardino, que eu morava em Ourinhos. E eu fiz um concurso na cidade de Bernardino de Campos. Daí, com 21 anos, eu passei na creche e estou até hoje, no mesmo setor. E você trabalhou, somente estudou, ou somente trabalhou e estudou ao mesmo tempo? Trabalhei e estudei, porque assim, eu entrei na prefeitura, na creche, em 98. Aí, até então era assistencialista, não se exigia uma faculdade, somente o magistério. Então, quando eu precisei estudar, eu fui fazer a faculdade em Jacarezinho. Então, eu viajava de Bernardino a Jacarezinho. E no último ano, em 2004, daí eu tive a Carla. E aí, foi um processo longo também, né? Então, eu trabalhava o dia todo na creche e viajava à noite, chegava em casa mais de meia-noite, fazendo a faculdade. E você pode nos dizer até quantos anos você está atuando, mais ou menos? 24 anos. 24 anos. Só que daí eu fiz 2 faculdades, Sim. 3 pós-graduação, já tudo na área da educação. Eu fiz a faculdade de letras em Jacarezinho. Sim. Depois eu fiz pedagogia em ensino à distância, EAD. Sim. E as pós-graduações. Você pensa em ainda fazer outra faculdade, outro tipo de alguma coisa, pós-graduação? O professor sempre tem que estar atualizando, né? Sempre tem que estar ali no meio se atualizando. Penso sim, e até eu comentei esses dias que eu gostaria de fazer uma faculdade de artes. Artes? Artes, eu gosto muito. Totalmente diferente. É porque assim, a gente pensa no futuro, né? Eu falei assim, eu gosto, antigamente era educação artística, né? Então eu gostava muito daquilo, sabe? Na parte de artes, essas coisas. Não é totalmente diferente, assim, é no mesmo ramo, né? De professor, só não vou estar na direção, né? Sim. E aí seria mais as crianças maiores. Até umas crianças de 5º ano ainda eu consigo ir, mas maiores eu já não me adapto. Que interessante. Como foi para você dar aulas ou as atividades na pandemia? Foi difícil? Como que foi? Na realidade, como diretora, então nós tínhamos um grupo que os pais e os professores conversavam com a gente. Como é ensino infantil, foi bem diferente de vocês, né? Ensino médio, fundamental. Porque o ensino infantil é mais a realidade, ele tem que estar brincando, tem que estar participando ludicamente com eles, tem que estar o contato, né? Então foi muito difícil no começo para nós, professores, diretores. E a gente mandava às vezes atividade, os professores recriaram, se reinventaram, porque muitos tinham que gravar as aulas brincando ali com ou um aluno, ou um filho deles, ou adulto com adulto fingindo que era criança, para estar passando para os pais estarem fazendo na casa. Então foi muito difícil no começo. Depois foi se reinventando, né? Se recriando e foi conseguindo fazer. E as crianças conseguiram seguir certinho essas atividades? No começo foi muito difícil, porque os pais também não têm tempo, né? Não tinham tempo, tinham que trabalhar, realmente a gente entendia isso. Tivemos pouco retorno. No ensino infantil foi pouquíssimo retorno, não teve muito não. Por ser criança pequena, né? É que eu falei, porque eu tinha que ter o contato físico, né? E como não tinha o contato físico, então era muito difícil, né? Sim. Às vezes o material, os pais, nós tínhamos que inventar algum material, por exemplo,
Não tinha bola em casa. Você fala, pega a meia, faz uma bola com meia, entendeu? Não tinha um canudinho. Ah, pega um macarrão, vamos fazer com macarrão, a atividade, entendeu? Era meio complicado por isso. E como foi voltar da pandemia? Como vocês se adaptaram de novo a isso? Até hoje tá meio complicado, né? Porque é o novo normal, como diz, né? Porque nós voltamos da pandemia, algumas crianças não retornaram, né? Alguns pais também perderam o emprego. Então, claro que creche é para todos. Sim. Só que a gente pensa assim que seria mais viável para os pais que trabalham, porque não tem com quem deixar, não tem realmente como fazer ou o que fazer com as crianças, assim. Então eles preferiam deixar em creche. Retornamos, no começo foi muito difícil. Muito difícil. Agora está começando a caminhar novamente. Estranharam muito as crianças? Muito, porque muitos nasceram na pandemia, né? Convivia só ali com os pais, só os irmãos. Sim. Então nós temos o processo de adaptação da criança na creche, porque é um lugar diferente, ambiente diferente. Eles estão convivendo, pensa bem, você convivia na pandemia somente ali com seus pais ou com no máximo seus irmãos. No máximo, vamos colocar que sem o pai, a mãe e um filho. De repente, ele vai se ver num monte de criança, com professores, pessoas diferentes. Sim. Então, eles choravam muito no começo. Eles não queriam mamar, faziam greve de fome. E depois eles foram agora... Aí, quando pega confiança na gente, novamente, eles começam a se desenvolver, entendeu? Brincar, tudo. Você falou sobre fase de adaptação. Você poderia falar um pouco, explicar sobre isso? Sobre a fase de adaptação? Isso. Assim, na entrevista que eu faço com os pais, quando eles chegam na creche, porque antes de começar a criança a frequentar a creche, é feita entrevista comigo. Aí o pai fica lá comigo, a gente pergunta como é a vida, a saúde da criança, em casa, a convivência, os hábitos alimentares, né, os hábitos noturnos, se amamentou no peito, se dá os hábitos deles atualmente lá. Depois disso, da entrevista, eu explico para eles que é assim, a criança, principalmente bebê, nós falamos que é mais fácil para adaptar do que os maiorzinhos. Mas daí ela tem assim, uma semana a criança fica das 7 horas até 10 horas da manhã. Mas tudo é ao bem-estar da criança. Então, nós procuramos falar para eles assim, olha, você vai deixar, vai vir buscar às 10 horas, se os pais trabalham, alguma outra pessoa vai buscar. Mas, se a gente vê que tá chorando muito, não tá se alimentando, eu te ligo antes das 10 horas. Aí fica uma semana até as 10 horas, depois uma semana até meio-dia, e depois eu fico o dia todo. E assim até ele se adaptando devagarzinho. E muitos pais choram quando largam as crianças? Nós costumamos falar que às vezes a criança adapta mais fácil do que os pais. Porque principalmente o bebê, pensa bem, você tá lá 9 meses carregando a barriga, ficou os 4 meses de licença gestante e quando a criança está com 4 meses tem que ir para creche. Nossa. Então aquela... como que fala? Distância não, aquela... a separação é muito difícil. Então, aí na separação, muitas vezes, a mãe sai chorando. Daí a gente fala, acalma os pais, né? Porque eles têm que confiar na gente também. Né? Mas é normal chorar. Normal, os pais chorarem, essas coisas. Super normal, porque depois que eles pegam confiança na gente, aí tem crianças, os bebezinhos que nem quer ir embora mais, quer ficar ali. E tem criança que se adapta mesmo, que nem você falou. Já teve alguma criança que se apegou a você e você tem essa lembrança dessa criança? Muito... Sim, tenho. Inclusive, o nome dela, não sei se eu posso falar o nome, é a Daça. Ela se apegou muito na época. Eu estava na sala, porque... A direção foi assim, eu fiquei um tempo, depois tive que sair, porque como é por eleição, então eu não fui eleita durante uns 2 anos, então eu fiquei na sala. E ela se apegou muito a mim, porque a gente, querendo ou não, a gente dá carinho, não que os pais não deem carinho, né, mas acho que se apega, né. E daí, se ela me encontrava na rua, ela vinha abraçar, e a gente frequentava a mesma igreja, eu estava fazendo louvor, muitas vezes ela estava ali na frente do altar, querendo eu
Era muito engraçado isso, era, nossa, muito legal. Aí teve outro menininho também, que é berçário, que é o Reginaldo também, se apegou muito, até a gente brincava, né? As meninas brincavam comigo na creche, ah, mamãe chegou. Ai, eu quero... algumas crianças têm autismo, né? Sim. E eu quero saber como que vocês conseguem detectar esse autismo nas crianças, os pais podem detectar. Você pode explicar um pouquinho isso para nós? O autismo, ele é um transtorno também que a gente fala, né? E, assim, a gente começa a verificar, porque é muito difícil você dar um laudo para autismo, né? Inclusive até mesmo profissional é difícil dar laudo para autismo. Sim. Então, o autismo, você começa a perceber que eles não ficam mais no mundinho deles, eles sorriem menos, eles não participam muito da atividade em si, eles querem ficar mais isolados, não conseguem olhar nos nossos olhos, desvia o olhar. Então, algumas características que dá para você perceber que pode vir a ser um autismo, mas não necessariamente generalizar, entendeu? Por isso que tem que existir muito estudo, né? Sobre, por exemplo, se você identifica naquela criança que ela está mais antissocial, está mais no cantinho, ou começa a fazer movimentos repetitivos, entendeu? Os mesmos movimentos, começa a pegar o mesmo brinquedinho, ou vir por exemplo, um carrinho fica rodando a rodinha, sabe? Assim, não quer ficar no meio ali brincando, então a gente começa a procurar também ajuda profissional. Isso é a nossa visão, né? Ali de professor, de pedagogos, de muitos estudos que nós temos. Aí a gente começa a chamar, porque nós temos também na creche a psicóloga, que também acompanha alguns casos. Então a gente começa a falar, fulano, a gente tá sentindo que tá assim, assim, assim. Pode ser apenas que ela não quer socializar, mas pode ter um caso autismo. Daí neste caso, ela chama os pais, ela começa a fazer algumas perguntas, alguma entrevista também, que chama anamnese, isso. E dali eles começam a fazer os cuidados, né? Deles. E aí, quando dá o laudo de autismo, aí quais são os cuidados que vocês têm, mais ou menos, com esse autismo? É a inclusão. Inclusão? É a inclusão. Nós não podemos excluí-lo, e sim incluí-lo, né? Porque, tá com autismo, vamos excluir mais. Não. Aí, pelo contrário, aí nós temos que incluí-lo. Para a criança do autismo, não se deve exigir muito exagerada a rotina, mas tem que ter a rotina, porque eles são metódicos, né? Eles têm que ter a rotina, mas não exagerar. E sim, impor limites, criar ambientes para que eles não fiquem muito isolados, e sim estão entre os amiguinhos deles ali, não ficando separado, né? Estimular a interação entre eles, e sim incluí-lo, não excluir. Claro que existe o autismo leve, moderado e grau intenso. O grau intenso já não dá para ficar no nosso meio, porque senão ele vai se agredir, ele agredir o outro, entendeu? Porque o grau intenso, ele é muito agressivo. A criança começa a bater, brigar, ou ele mesmo se machuca. Então, ele tem que ir para uma instituição especializada. E você falou sobre os graus do autismo. Você poderia citar um pouquinho sobre isso? Tipo, qual a diferença de cada um deles? Foi o que eu falei pra você. Sim, mas tipo assim, entre o leve e o médio. Leve e moderado. E o moderado. O leve, a criança, ela até faz mais coisas, né? Não posso dizer uma criança normal ou anormal, não existe criança normal, né, ou anormal. Mas ela faz mais coisas, ela se interage mais, não fica tão separada. Alguns pontinhos só, entendeu? Não são todos os pontos. Ela se interage um pouco, mas de vez em quando fica afastada, entendeu? Ela olha pra você, mas desvia o olhar, ela faz algumas coisas. O moderado já é um pouquinho mais
grave, entendeu? Eles vão ficando mais apreensivos, começa a correr, né? Fica mais difícil deles ficarem no meio ali. Sim. E o grave mesmo, eles acabam se machucando ou machucando o amiguinho, então não tem como ficar ali perto. Sim. E mesmo porque também eles começam a fazer muitos barulhos, né? Entre eles balbuciando, eles ficam irritados. Sim. E acabam irritando os que estão à sua volta. Então, daí você não consegue controlar tudo, né? É difícil. Muitas crianças são arteiras, né? São, vamos dizer, Serelepes. Eu não sei falar essa palavra, gente. Desculpa. Então, e você acha que bater, muitos pais batem, ou sei lá, pra tipo, falar não pode, ou não se deve fazer isso, e bate no filho, você acha que bater resolve na educação da criança? Com certeza não. Não. Bater, não. Claro que você não vai deixar a criança fazer o que quer. Sim. Né? Porque toda criança tem que ter o limite. O limite deles, né? Porque você deve conversar com eles, olhar olho no olho. A criança entende. Não adianta. A criança, não entende. Entende sim. Desde bebezinho entende. Desde que você converse, olhe olho no olho da criança e explica, você não pode fazer isso, por aquilo. Se a criança continuar fazendo, aí você impõe limites, entendeu? Mas não bater, creio que não. E como você acha que devemos lidar com crianças que querem crescer antes do tempo? Tipo, que se vestem como adultos, maquiagem. Não quer brincar, tipo, isso é coisa de criança. Muito difícil, né? Porque eu acho errado. Criança tem que ser criança, né? Claro que antigamente a gente via, até inclusive a Carla brincava de usar sapato, andar pela casa, sapato da mãe. É normal isso de uma criança, tá brincando ali. Na brincadeira você se transforma brincando ali, colocar um vestidinho da mãe, né? Mas o adulto estimular a criança a ficar adulto muito cedo é pior. Eu acho totalmente errado. Como assim estimular? Hoje nós vemos que a criança é muito esperta. Principalmente por causa da tecnologia que nós falamos, né? Eu falei com a Júlia. Ela é muito esperta. Então, ela começa a ver algumas coisas na TV ou no celular e os pais, por sua vez, acabam incentivando. É pior. Por exemplo, não vou criticar nenhuma música, mas vamos e convenhamos. Quadradinho de 8, Anitta, aquelas coisas todas lá. A criança começa a conviver aquilo, ver aquilo. E aí começa a fazer aquelas cenas sensuais com 5 anos, né? Com 4 anos, com 7 anos. Então a criança já vai se tornando um adulto sensual, né? E a mãe incentiva você passar um batom, tudo bem, né? Com 5, 6 aninhos, a menininha. Agora, vamos ver lá, vamos ver na internet, filha. Olha, vamos maquiar assim. Começa a criança a se maquiar, fazer maquiagem, sabe? A criança começar a produzir aquilo que está vendo para ficar adulta, mirim, é totalmente errado, eu acho. E os pais incentivarem, principalmente, pior ainda, eu acho. Até porque, tipo, chega mais pra frente e fala, poxa, eu deveria ter aproveitado mais a infância. Sim. Cresce muito rápido, né? Acaba perdendo. E a infância é o quê? Você tem que brincar, você tem que curtir, você tem que brincar com seus amigos. Antigamente, que nem a gente fala, eu vinha falando pra Carla aqui, antigamente eu brincava de bets na rua, né? A gente não tem mais essas brincadeiras. A maioria é o quê? Celular, televisão, internet, entendeu? Não tem mais videogame, não tem mais. E aí, com isso, eles crescem muito rápido. E daí? Como é que vai ser? Não aproveita nada. Então, perdeu a infância, né? Sim. E o que você acha das crianças que são mais, tipo, as crianças são mais fáceis de aprender, tipo, adulto, adolescente, é mais trabalhoso de aprender, né? Tipo, o que você acha que são as dificuldades que atrapalham o adulto, o adolescente? Tipo, a criança tem mais, é mais fácil, né, de aprender. O que você acha disso? É porque, assim, a criança, ela está sem o conhecimento, né? Sem o conhecimento nenhum. Ela chegou ali para nós e nós vamos moldá-la. Tipo assim, é como se fosse um diamante bruto. Né? Nós vamos estar moldando.
O adolescente já tem a sua personalidade, porque até 6 anos de idade a criança forma a sua personalidade. Os estudos falam isso, até 6 anos de idade, toda criança forma a personalidade. Adolescente já tem outros pensamentos, né? Já quer, alguns querem namorar, outros estão pensando já na faculdade. Então, eu prefiro dar aula com os pequenininhos. Mesmo porque a gente pensa assim, adolescente muitas vezes responde professor. Não tô falando generalizando, tá? Não são todos, mas vocês estão lá nas suas salas, vocês veem. Vocês sabem como que é a sala. Muitas vezes não respeita o professor. Não vou dizer que criancinha não respeite, mas eles respeitam muito mais a gente do que os adolescentes. E eu costumo até brincar com a Carla. Eu falo assim, Carla, eu prefiro dar aula para os meus bebezinhos, para os meus pequenininhos, do que dar aula para vocês. Eu falo desse jeito, pode perguntar para a Carla. Por não respeitarem mesmo, entendeu? Não estou generalizando, não é isso que eu quero dizer, mas existe alguns adolescentes que se acham, perdão a palavra, dono do seu nariz. Eu sou mais, eu faço, pronto, acabou, você não manda em mim. Geralmente chega assim. Agora, existe professor que gosta de dar aula para adolescente e não gosta de dar aula para os pequenininhos, então depende, né, de cada um. É porque tem uns adolescentes que acham que sabem mais do que o professor, sendo que o professor fez a faculdade, pós-graduação. Aí quer, saber mais e acaba respondendo, atrasando a aula, dor de cabeça. É o que eu falei para você, a tecnologia muitas vezes ajuda e atrapalha. Porque a partir do momento que você vai consultar o Google, eles acham que sabem muito mais do que o professor, né? E muitas vezes não deixa, não respeita a resposta do professor, né? Então, o caráter da criança é feito aos 6 anos. Até 6 anos de idade. Então, os pais devem ser focados em ajudar as crianças a se desenvolver mais e mais. Por exemplo, na escola, por exemplo, desde pequeno a envolver mais com contas, com leituras. Eu costumo falar assim, ó, antes de ser nossos alunos, são os filhos deles. Sim. A educação vem de casa. Quem dá a educação são os pais. Nós ensinamos eles, entendeu? A educação vem dos pais. Antes de ser nossos alunos, são filhos deles. Eu costumo falar isso para as professoras. Porque a gente tem muita dificuldade, às vezes, em estar falando para os pais que você tem que contribuir ajudando. Por exemplo, vou citar exemplo de creche, que é a minha realidade, tá? Existem crianças lá que não conseguem, por exemplo, comer. Se os pais não incentivarem em casa, eu não vou conseguir fazer com que eles comam ali também, entendeu? Então, os pais têm que ajudar, sim. Principalmente os pais. Porque a educação dali que vai continuar, entendeu? Nós só vamos ensinar. Mas vocês são influenciadores também. Sim, com certeza, com certeza. Porque eu lembro de uma professora minha, que eu tinha 7 anos na época, e foi onde ela me ensinou a leitura. Sim. E depois disso eu nunca mais esqueci, porque foi uma coisa que me mudou, Então, querendo ou não, os professores podem influenciar, eu acho. Com certeza, o professor influencia muito, né? Hoje em dia a gente vê, porque como eu tô 24 anos nessa área, então a época que eu cuidei era até 6 anos, tem alunos meus que hoje em dia tem 28, né? Tem quase 30 anos, e eles falam, engraçado que, voltando a esse assunto, engraçado que esses dias foi uma estagiária, ela está estudando pedagogia, ela tem 25 anos, foi minha aluna quando eu comecei. Então ela chegou lá e ela falou, faz sentido o que você está falando, Carla, porque ela chegou lá, ela falou assim, eu comecei a falar com ela, falar que engraçado, né, fulana, você foi minha aluna e hoje está aqui comigo vai ser também professora. Ela falou assim, olha, eu lembro até hoje, ela falou desse jeito, ela tinha o quê? 8 anos. Ela falou, eu lembro até hoje de uma historinha que você contava, que era um livrinho da nuvem, que era assim. Eu não lembrava dessa historinha. Era um livrinho da nuvem, que ia assim. E com isso eu gostei da parte de professor, foi o que ela falou. Também foi, querendo ou não, a gente acaba influenciando, sim. Sim. E muitas crianças acabam se machucando. É normal de uma criança se machucar. Na creche ocorre bastante, com certeza, né? Acho que muito mais.
Então, como vai ser os cuidados dessa criança machucada? É assim, como que os pais vêm chegar até a gente, no caso? A reação dos pais. Reação dos pais, como vocês tratam essa criança? Sim, é assim. Na creche, há a possibilidade muito mais de se machucar, porque são pequenininhos, eles estão ali entre eles. Existe muito mais na creche mordidas, né? Porque a reação da criança é, por exemplo, eu tô brincando com isso aqui, eu quero, você não me dá? Primeira coisa que eles vão morder, pra me dar, entendeu? Então, a reação primeira da criança é comum na creche, a mordida. O que acontece? Lá na creche, quando acontece isso, eu vou com o professor até o portão, ou eu chamo os pais lá e explico que existe isso na creche, que é comum acontecer, e explico que primeiro eu converso com os pais, né, primeiramente ali, e depois eu chamo as mães ali para conversar, chamo junto com o professor e explico o que houve para o professor, explico o que houve junto com o professor. Olha, pai, mãe, aconteceu isso, ele foi mordido. De primeiro momento, claro que você vai ver seu filho sendo mordido com a marca lá, com uma manchinha lá, você vai ficar chateado. Sim. Primeira reação é perguntar o que aconteceu. Muitas vezes, como eu tenho grupo no celular, já pergunto no celular. O meu filho veio assim. Olha, pai, amanhã você vai lá na creche, nós tá conversando sobre isso, porque às vezes o professor esquece de te avisar, mas na maioria das vezes a gente avisa já na porta. Aconteceu hoje, a mãe chegou, nós já vamos na porta, eu e a professora. E quando mesmo assim eles ficam irritados e quer fazer um escândalo? Existe, sim. Existe de fazer escândalos. Já existiu muitas vezes de fazer isso. Nós tivemos, graças ao bom Deus, nós temos câmeras, né? Então, existiu da mãe debater com a gente. Precisamos ir até a Secretaria de Educação para estar mostrando o vídeo que realmente aconteceu, porque ela cismou que era a professora que tinha batido. Nossa. A criança apareceu, daí mostramos, puxamos o vídeo e tudo lá junto, né? Lógico que tudo, ela fez o pedido por escrito, existe sim, muito. E quando a criança vem machucada pra creche, vocês perguntam do mesmo jeito? Qual foi o processo? Então, é fácil eles criticarem quando vão, né? Quando voltam é mais difícil. Só que daí o processo é mais diferente, porque daí acontece, nós vamos começar a investigar. A gente chama, se for uma lesão que a gente percebe que machucou em casa, bateu na mãozinha, tudo bem. Mas a gente começa a ver direto, manchas, ou a gente percebe hematomas muito forte, a gente começa a acionar o conselho tutelar. Daí o conselho tutelar também começa a investigar. Sim. Defina o que é ser professora em uma frase. Ter amor à profissão e aos alunos. E o que você espera para o futuro das crianças? O futuro das crianças. Eu penso assim. A criança, ele é o futuro do nosso país, né? O Brasil precisa da criança. Porque na Bíblia diz, eduque seu filho ao caminho que deve andar, quando grande não pense desviar. Então, acho que se a gente fizer um bom trabalho com a criança hoje, no futuro ela se tornará um adulto melhor. Foi como a Júlia falou. O meio influencia? Sim, influencia e muito. Então, se a gente ensinar as crianças a ter uma melhor hoje a educação no Brasil melhorou muito, né? Muito, muito. Então, se você ensinar a educação hoje para o futuro, elas vão ser autônomas, ela vai conseguir lutar por aquilo que elas querem, um adulto autônomo. Sim. Então, acho que a entrevista deu muito certo, graças a Deus. Obrigada pela presença. Obrigada pela presença. Obrigada eu. E obrigada por nos responder e claro que teve muitas perguntas, claro, polêmicas, e obrigada por isso também. Imagina. E encerramos o vídeo aqui. Obrigada eu. Deus abençoe a todos.